É falsa essa colocação, né? Porque, na realidade, se chama assim um privilégio descomunal, é um monopólio mundial que não é para inventor. Não existe mais a figura do inventor. É dado para grandes corporações de grande poder econômico que passa a dominar a nível mundial em caráter de monopólio. Veja que coisa brutal, né? Quer dizer, coisas que são práticas medievais profundamente atrasadas, retrógradas e favorecendo de maneira exagerada determinados indivíduos, né? A patente surgiu na Idade Média, quando os príncipes, protegendo seus amigos, né? Favorecia no condado, no principado, naquela pequena região, que determinados indivíduos tivessem um monopólio. Bom, isso depois, no século XIX, por pressão já das nações poderosas, foi feito um acordo em Berna, né, em que se transformou no processo, no sistema de patentes, né? Embora esse sistema de patentes tinha todo um processo de proteção das nações. As nações não eram obrigadas a obedecer aquela sistemática das patentes, e cada um restringia as patentes a seus interesses específicos. Lamentavelmente, nós não tínhamos nenhuma razão para estar no grupo inicial. O Brasil foi o quarto país a aderir à lei de patente sem nenhuma vantagem. É claro que os Estados Unidos, a Alemanha, etc., tiveram vantagens fantásticas com essa lei, mas havia aquele sistema de proteção, né, que as nações só aderiam se lhes conviesse. Por exemplo, toda a legislação que havia até essa lei de patente, né, no Brasil, e que é do ano 70, quando se procurou regular a situação brasileira do ponto de vista legal, não se admitiu patentes para produtos farmacêuticos, alimentos e minérios, né, minérios por outras razões. Mas, claro, alimentos e produtos farmacêuticos envolvem a vida das pessoas, né? Então, não era admitido no Brasil patente sobre essas coisas, o que é natural, né? Como é que você vai dar um monopólio mundial, em geral, esse monopólio são das nações hegemônicas, de uma coisa que envolve a vida dos cidadãos? Então, a legislação brasileira, que chamava Código da Propriedade Industrial, não permitia. Pois bem, essa legislação atual, que foi imposta pelo GATT, né, na sua transformação em Organização Mundial do Comércio, foi imposta, veio pronta e aprovada vergonhosamente pelo Congresso Nacional, quer dizer, da patente de produtos farmacêuticos e de alimentos. Mas não ficou nisso. Quer dizer, toda a experiência secular das patentes é feita em cima de invenções. Quer dizer, um inventor, antigamente havia a figura do inventor, hoje não existe mais, pelo contrário. O inventor hoje, se existir, passa a ser escravo da corporação que detém a patente, né? Ele, ao fazer uma invenção, ele podia inventar uma cadeira que tivesse um sistema de reclinação, que tivesse uma cadeira específica. Mas não existe a patente à cadeira, existe a patente daquelas invenções específicas daquela cadeira. Então, era uma coisa tolerável, né? Quer dizer, a patente, porque você sempre tinha alternativa de procurar outros caminhos. Entretanto, isso não se verifica, por exemplo, nos produtos farmacêuticos. Porque o produto farmacêutico, quando você dá uma patente, dá sobre o princípio ativo que tem consequências sobre determinadas doenças. Você dá uma patente sobre todo, né? Quer dizer, por exemplo, vamos fazer uma comparação. Num Boeing 747, que são 3 milhões de itens técnicos, você pode ter meia dúzia de patentes, uma dúzia, mas são 3 milhões de itens. E mesmo essa meia dúzia, você tem alternativas. No caso do produto farmacêutico, você tem um só. Se você dá patente ao monopólio, você dá um poder mundial sobre a vida da ciência. Veja que coisa monstruosa. Muito bem, essa legislação imposta de fora pelo GATT foi além. Quer dizer, se aplica não só às invenções, passa a aplicar-se sobre a vida, sobre os vegetais e os animais. Com uma cínica colocação que chega a dizer, a lei brasileira chega a dizer que é proibido a patente de produtos vegetais e animais. Mas, independente disso, é permitido, entretanto, a patente de mutações genéticas sobre esses produtos vegetais e animais. Ora, a mutação genética o que é?
é um processo violento, o processo é um bombardeio com canhão, a palavra que se usa na ciência é um canhão, que bombardeia e retira genes dentro da estrutura do código genético, né? Retira genes de uma espécie e transfere para outra, né? Com isso você transfere propriedades, quer dizer, você tem uma mão de tamanho pequeno de consumo individual. Isso aí é fruto de uma mutação genética artificialmente provocada. Só que aí você está entrando no âmago, na essência, na alma da vida. Você vai lá no código genético e com a brutalidade sem limite, você retira os genes, extrai, quer dizer, com a violência e coloca outros genes. Você imagine isso que levou centenas de milhões de anos, talvez até bilhões de anos, que é o código genético, que não tem explicação ainda pela ciência, ninguém dá origem disso. De repente, uma corporação transnacional passa a ser o proprietário a nível mundial, tá certo? Em caráter de monopólio daquele ser vivo, porque ele bombardeou e retirou genes do seu interior. Então, primeiro que é uma violência inusitada, né? É um processo anticivilizatório jamais visto, né? Isso é inadmissível em qualquer contexto cultural, ético ou que o valha. Agora, por outro lado, ele dá também instrumentos de pressão econômica extraordinários, né? Por exemplo, vamos logo tomar o exemplo da soja. Na hora que você coloca a patente da soja, você está vinculando aquela soja modificada que tem algumas vantagens econômicas, mas tem outras coisas terríveis, que depois vamos falar, né? Na realidade, você está, quer dizer, patenteando o ser vivo. Aí eles passam a ser esse detentor da patente, dono das sementes, passam a ser únicos que detêm os agrotóxicos que viabiliza uma maior produtividade, e aí você, quer dizer, pode destruir uma estrutura econômica inteira, né? Como nós estamos correndo o risco agora. O Brasil este ano passou a ser o maior produtor de soja do mundo. Entretanto, está se caminhando de uma maneira criminosa, inaceitável, para o transgênico da soja, cuja patente é da Monsanto. Então, nessa situação, quer dizer, não só o brasileiro vai ser expulso do campo, porque a Monsanto vai ser a proprietária absoluta, como outras consequências, como, quer dizer, substituir o óleo diesel, o óleo de soja, que pode destruir a Petrobras, e coisas terríveis, né? Nós estamos vivendo num mundo de absoluta ausência de princípios morais, éticos, religiosos, culturais. Essa história do patenteamento na vida é um atentado às próprias religiões que secularmente se estabeleceram no mundo. Vamos aprofundar. Como secretário de Tecnologia Industrial, eu era responsável, inicialmente com o ministro Severo Gomes, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o órgão que dá cumprimento à lei de patentes, que na época era o Código da Propriedade Industrial. Não havia patentes sobre produtos farmacêuticos, alimentos, e muito menos sobre a vida, né? Agora, o ministro Severo e eu éramos radicalmente contra esta barbaridade do monopólio mundial que deixou marcas brutais na economia brasileira durante até 1970, quando o código foi criado, né? O número de restrições eram fantásticas. Os contratos de tecnologia, incluindo patente ou não incluindo, exigiam, por exemplo, a diretoria técnica sendo pelo diretor da patente. Exigia restrições de mercado, inclusive de mercado interno. Você produzia no Brasil e não podia vender o seu produto no mercado brasileiro, muito menos no internacional. Era um pavor, uma coisa assustadora. Aí nós montamos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial toda uma equipe altamente especializada para proteger o produtor nacional dessa brutalidade que era negociar a tecnologia. Não é verdade? Quer dizer, o empresário brasileiro que tinha ganho dinheiro em outra área, etc., pegava um advogado e ia ao Japão discutir um pacote tecnológico. Ele, com o seu advogado, sentava numa mesa e sentava 40 japoneses em frente dele, né? Cada um na sua especialidade, discutindo o negócio de tecnologia. Quer dizer, o brasileiro saía de lá absolutamente derrotado antes de comprar a tecnologia. Aí nós montamos na estrutura do INPI uma equipe altamente especializada que passou a ter competência e ajudava a empresa nacional nessas terríveis
e dificílimas negociações. Muito bem, a lei de patente retirou essa propriedade do Instituto. Veja que processo perverso, né? Isso foi aprovado pelo Congresso, numa atitude antinacional, impedindo a empresa de capital nacional sobreviver por condições absolutamente leoninas. Agora, essa história de que não há provas que os transgênicos têm efeitos, não é verdade. Isso é uma mentira que a imprensa diz sistematicamente. Uma tremenda mentira. Vou me referir aqui a um texto do professor Cerqueira Leite, né, publicado na Folha, onde ele cita um exemplo muito claro disso, que um cientista inglês, o Pustai, surpreendeu a comunidade científica em 98 ao relatar que experimentos em ratos alimentados com batatas transgênicas, né, teriam apresentado distúrbios em seus sistemas imunológicos, dando AIDS. Então ele apresentou a prova de que o transgênico da batata provocava esses distúrbios imunológicos. A empresa da patente publicou um laudo assinado por cientistas também reconhecidos, né, refutando as conclusões do pesquisador Pustai, né? Subsequentemente, um terceiro parecer foi emitido a favor do cientista Pustai, né? Quer dizer, aquele equipe de cientistas que deu laudo ou foram comprados ou se equivocaram. Vamos admitir que se equivocaram. E, finalmente, uma das maiores autoridades do mundo, o professor Bob Hansen, confirmou de maneira conclusiva as afirmações de Pustai. O transgênico da batata dá AIDS. Então, como ficam afirmando que os transgênicos não têm consequência? Isso é uma grande mentira, e a imprensa que divulga isso está descumprindo o seu papel de bem informar, não é verdade? Quer dizer, a comunidade europeia, quer dizer, na época que era a comunidade, né, montou em enormes equipes estudando essa questão dos transgênicos. E a comunidade europeia, hoje a União Europeia, tomou uma posição, quer dizer, baseada em inúmeros anos e anos de estudos contrários aos transgênicos. Há países como sérios, como a China e outros, que não aceitam os transgênicos. Um exemplo muito parecido na minha área é a questão do plutônio, né? A fissão do núcleo cria uma substância radiativa que é o plutônio, que não existe na natureza. Esse plutônio tem uma vida média de 130 mil anos, ou seja, dentro de 500 mil anos, o plutônio, um micrograma de plutônio mata uma pessoa. 5 quilos de plutônio mata os 6 bilhões de habitantes da Terra. Se algumas gramas de plutônio caírem nos mares, tá certo? Desacaba a vida sobre o planeta Terra. Pois bem, cada reator produz mais de 100 quilos de plutônio por ano. Então esse negócio de você ir no código genético, acho que mexer no código genético é muito mais sério do que mexer no núcleo atômico. É muito mais delicado, é muito mais sensível, envolve a vida. O plutônio não envolve a vida. Isso está patenteado, é monopólio, o código genético. O código genético. Não, isso é uma coisa monstruosa. Esse país chamado Estados Unidos está partindo para coisas monstruosas. Eles, com o projeto Genoma, de identificar os genes do código genético humano, patentearam os genes humanos. Com que objetivo? Eles vão ser os donos da vida humana? Veja que coisa absolutamente monstruosa. A sociedade brasileira tem que tomar conhecimento disso, que isso é sob todos os pontos de vista uma coisa inaceitável. Quando a lei das patentes foi discutida no Congresso, foram 6 anos de resistência, tá certo? E nesse ponto os produtores se comportaram covardemente e como suicidas, porque evidentemente na hora que a Monsanto, com a patente da soja, eles vão tomar do agricultor brasileiro total controle da produção de soja. Pode até escravizá-los. Hoje o Brasil já é o maior produtor de soja do mundo. E agora querem transformar o óleo de soja na substituição do diesel do petróleo, através do biodiesel. E aí eles chegam a destruir a Petrobras, a tomar conta da Petrobras, que o diesel é uma componente importantíssima dos derivados do petróleo. Então, quer dizer, é preciso que a sociedade brasileira desperte para essa monstruosidade que é a questão dos transgênicos, né? E dizer que não tem consequência humana. Como é que
que vai provar que não tem, que essas consequências podem ocorrer anos e anos depois? Vocês se lembram da talidomina, né? Os efeitos terríveis da talidomina ocorreram anos depois. Veja uma coisa muito mais simples, tá certo? Que foi apenas uma mudança de alimentação da vaca louca. Se prevê que 1 milhão de ingleses ainda vão morrer da vaca louca. É uma mera mudança de tipo de alimentação. Agora, você ir no código genético, bombardear o código, retirar, extrair com a violência inusitada, sem saber o que está fazendo, por determinadas vantagens econômicas limitadas, comprometendo a vida, a saúde, a sobrevivência de todo um povo, é uma coisa inaceitável. Isso está num campo. O cardeal Lucas Neves, né, na época, foi maltratado, aliás, o Luciano Mendes de Almeida foi tratado com estupidez por Roberto Campos na comissão da Câmara que foi feita sobre as patentes. Depois Lucas Neves escreveu um artigo, vários artigos que foi publicado na imprensa, chamando ilegítimo esse patenteamento da vida. Imagine, qual é a religião que admite que alguém seja dono da vida, uma coisa que depois de Deus é a coisa mais sagrada que existe. Quer dizer, não são meras questões econômicas. Essas questões econômicas têm que ser tratadas com devida adequação. Nós não somos um país de bárbaros. E os bárbaros não faziam isso. Os animais não fazem isso. Isso é muito pior. É um processo perverso, maligno, tá certo? Que tem conotações diabólicas por trás e que nós estamos sendo vítimas. Quer dizer, como os idiotas, os empresários vêm a Brasília defender essas coisas. Que história é essa? Eles não são humanos? Eles não têm filhos? Eles não têm compromissos com a sociedade, com a vida? Eu queria Getúlio Vargas e também a presença do professor Bautista Vidal, ex-secretário de Tecnologia Industrial, autor de diversos livros sobre a questão do desmonte do Estado. Havia feito uma pergunta ao professor Bautista sobre a reflexão que ele faz em torno do papel da mídia, porque há uma questão estratégica em torno de tudo isso, que é a inexistência de informações objetivas. Há, claro, exceções como essa aqui, um CART, um suplemento feito pelo jornal Brasil de Fato, especialmente sobre a questão dos transgênicos, alertando para a ameaça que as transnacionais dos transgênicos representam para o Brasil. Professor, como é que o senhor vê o circo armado em torno da inexistência de informações, uma dificuldade de participação política, de alertar objetivamente a sociedade sobre os perigos que isso possa trazer à soberania do Brasil? Realmente, Beto, esse é um ponto absolutamente fundamental, porque nós estamos tratando de questões gravíssimas, né? No processo civilizatório, são coisas... Alguém falou medieval, medieval pode ter uma coisa localizada ao condado e só hoje essa brutalidade. Nós estamos muito piores do que era na época medieval, não há a menor dúvida. Essa mania de pensar que tudo de ruim ocorreu, está ocorrendo agora pela nossa irresponsabilidade e conivência. E uma das coisas mais sérias no Brasil é a falta de meios de comunicação, onde a verdade seja a razão superior, né? Quer dizer, é impressionante como a grande mídia brasileira deforma, impede a informação, deteriora a mente. Por exemplo, você abre os jornais e vê, não, as provas, não há nenhuma prova científica. Levaram até, coitado do pobre presidente da República, dizer, não, eu estou com a ciência. Foi coitado, a ciência que ele tomou conhecimento é através da mídia. Então a mídia teria um papel fundamental, mas não está tendo. Eles estão descumprindo a Constituição, que os meios de comunicação têm o dever constitucional de bem informar. Eles deformam as coisas. Por exemplo, uma coisa que ocorreu durante o período de resistência no Congresso Nacional, nós resistimos 6 anos, um grupo pequeno de pessoas, mas que tinha argumentos muito fortes, né? E houveram várias audiências públicas, 2 na Câmara e, se eu não me engano, 2 no Senado, né?
Eu participei em 3 das 4, né, das audiências. E foi impressionante, salvo a última, que foi completamente manipulada no Senado, mas todas as outras, mais de 90% das instituições convidadas, e foram convidadas instituições, dentro das questões, foram radicalmente contra essa estupidez legal. E as poucas que foram a favor eram ligadas a interesses externos. Ostensivamente ligada, não representava em nenhuma hipótese interesses brasileiros na questão. Pois bem, o Congresso Nacional aprovou essa barbaridade, se comportando como uma instituição profundamente antinacional. A aprovação final foi feita, inclusive, sem números no Senado. O senador Josafá Marinho exigiu a contagem e não havia números. Mesmo assim, foi aprovado sem o cumprimento do Estatuto. Tá certo? Quer dizer, alguns senadores muito populares, etc., saíram 5 minutos antes da votação. E nós perdemos por 2 votos no Senado, mesmo com baixo número abaixo do regimento do Senado. Pois bem, esses debates, essas audiências públicas, levaram horas e horas, né, as instituições sistematicamente com argumentação sólida, consistente. Os meios de comunicação não deram nenhuma informação de uma riqueza enorme. Eu, por exemplo, nesse livro que eu publiquei, tem um capítulo, 50 páginas, onde eu relato o que foi a epopeia da luta dentro do Congresso, tá certo, dessa coisa. E terminou o relator final, foi o da época presidente da Confederação Nacional da Indústria. Este homem foi o relator a favor dessa lei das patentes. Ele foi responsável por dizimar setores industriais inteiros. Por exemplo, o setor farmacêutico de capital nacional foi dizimado por causa dessa lei da patente. Foi completamente destruído. E este homem era o presidente da Confederação Nacional da Indústria. Veja que coisa absurda, né? Tá certo? O Congresso Nacional está a dever a sociedade brasileira, como instituição antinacional, aprovar essa monstruosidade dessa legislação. Rever isso, se colocar, quer dizer, que haja pressões, isso é evidente. Governar é administrar pressões. Aquele que não é capaz de administrar pressões a favor de coisas legítimas, que vá para casa, que não fique nas estruturas de poder, impedindo que o povo possa viver, sobreviver, como é esse caso. Eu gostaria de enfatizar também outra questão adicional, que é o seguinte: essa questão foi muito discutida, como eu falei, na União Europeia e outros países que tomaram medidas drásticas contra os transgênicos, né? Então, a União Europeia, por exemplo, aquele conjunto de países, levaram anos e anos com a comunidade científica discutindo isso e tomando posições radicalmente contrárias. Agora, acabam de aprovar uma legislação obrigando, e lá vai funcionar, que qualquer possibilidade de existência de transgênico em qualquer produto tem que constar explícito, claro. Claro, o veneno não é proibido ser vendido, mas o sujeito que toma veneno tem que saber que está tomando veneno. Ele está se suicidando, tudo bem, é o direito que ele tem. Eu não concordo, mas é o direito que ele tem. Então, o que a União Europeia falou, quer dizer, legislou, é que é obrigado a dizer para poder fiscalizar. Aqui estão dizendo que a Europa abriu para o transgênico. Que mentira, sem vergonha, né, desonesta, né? A China, por exemplo, o mercado fabuloso, é proibido os transgênicos. Então o Brasil, quer dizer, tem mercados fantásticos que na hora que contaminar a produção, por exemplo, de soja, não vão mais conseguir exportar para a União Europeia. Veja que posição absurda, estúpida. Me disseram, não posso acreditar que seja verdade, que o ministro do Lula da Agricultura é a favor dos transgênicos. Então o suicida é um louco. Como é que é possível? Porque o produtor agrícola nacional vai cair numa tremenda armadilha de consequências, claro, terríveis sobre a saúde, possíveis, né? Você veja o caso da batata, né? Comprovadamente da AIDS.
paredes, né? Quem é que vai garantir que essa intervenção violenta no código genético não vai ter consequências de novas proteínas, de efeitos insuspeitáveis, como foi a vaca louca? Quem vai garantir que isso não pode levar 10, 20 anos e aí os efeitos são terríveis? O câncer de pele, por exemplo, devido ao sol, isso é o sol durante o período da infância, que dá consequência quando você tem 40 anos. Você morre de câncer de pele porque tomou sol quando tinha poucos anos de idade. Como é que você vai dizer que não há efeitos, se nem tempo ainda existe para se comprovar? Então, essa tremenda mentira de efeitos brutais, tudo comprado, é uma corrupção descomunal, que a grande imprensa está. Ele descumpre as obrigações constitucionais de informar e se vendem. São informações compradas, reformadas. Entretanto, todas as oportunidades que existem, como foi, por exemplo, o grande debate no Congresso, embora derrotado, quer dizer, a sociedade brasileira foi completamente derrotada pelo Congresso brasileiro, votando essa lei, onde por 90 e tantos % das instituições, dizer que isso aí são representantes do povo é uma brincadeira. Então o Congresso fica devendo a revisão dessa questão, porque se comportou com instituição antinacional, corrompida, se vendendo a interesses que comprometem a própria vida do nosso povo e dos nossos filhos. Nos minutos finais desse debate da pátria grande, onde a soberania é o fator de inspiração, soberania dos povos, soberania das economias, das culturas, né? Eu gostaria que o senhor nos fizesse assim, a sua despedida, já fazendo ao mesmo tempo a sua advertência final sobre que caminhos, né, deveriam seguir a partir do fato que esse governo foi eleito com uma fabulosa, né, avalanche de votos dos amplos setores da sociedade, e, no entanto, estamos aí ainda na expectativa, ou seja, há muita perplexidade e interrogações sobre quais os caminhos que serão seguidos a nível de uma política de Estado, que acho que é o que estamos aqui tratando o tempo todo. Realmente essas questões, elas envolvem a sobrevivência do Estado brasileiro. O Estado está sendo destruído em toda a sua contextura. Veja aí essa última lei da Previdência, que praticamente destrói o Estado, destrói a classe média e coisas dessa natureza. O Congresso, em vez de procurar defender os interesses nacionais, está querendo perseguir os aposentados, os velhinhos, né? Esse dinheiro que foi agora capitalizado do FMI, né? Esses 4 bilhões que não havia nem, todo mundo está de acordo que não havia nenhuma necessidade, ele vai custar 3 vezes o que eles vão extorquir dos velhinhos. Veja, toda essa luta da Previdência para pagar 1/3 dessa barbaridade desse dinheiro que não tinha nenhuma necessidade na sociedade brasileira. Ou seja, o governo está completamente perdido e está descumprindo os grandes compromissos. Essa ideia de liberar, mesmo temporariamente, os transgênicos, quer dizer, quem descumpriu a lei tem que ir para a cadeia. Tem que ir para a cadeia. Esse transgênico é um monstro que pode destruir a agricultura brasileira. Como é que vai liberar? A título de quê? Quer dizer, são coisas gravíssimas, na verdade. Então, dentro desse contexto, a ausência do cumprimento legal dos meios de comunicação, principalmente aqueles que são concessões públicas, do debate verdadeiro, dos efeitos danosos sobre a nossa sobrevivência, para que se tenha uma ideia, Beto, 70% do PIB brasileiro já está sob o controle de não residentes no Brasil. E, claro, o poder nacional está nesses 70%. Vai rapidamente passar 90% a 95%. Quer dizer, os brasileiros, os imigrantes, não ser donos de nada, né? Isso aqui, evidentemente, está criando uma condição, tá certo, de virar um conjunto de protetorados, que de uma certa maneira já mas tornado do ponto de vista legal, institucional, o que é o fim do grande projeto maravilhoso que é essa aventura de construir a grande nação dos trópicos. Agora, a tudo isso se adiciona um fato absolutamente inconteste, que o mundo está em guerra por causa do colapso energético e o colapso ambiental dos combustíveis fósseis.
E a única solução mundial para esses problemas, esses dois colapsos que nunca a humanidade passou, tal a sua gravidade e as suas consequências, a energia é fundamental para tudo, né? Sem energia você não tem indústria, agricultura, comunicações, não tem vida, não tem nada, né? A energia é o grande instrumento de poder. E com esse fim dos combustíveis fósseis, a única solução são os trópicos. São a energia vinda da agricultura. É a biomassa que vai permitir resolver definitivamente, né, de todo o planeta Terra. Né? Então, neste momento, o Brasil perde o controle da sua produção agrícola. Quer dizer, sai das mãos dos brasileiros a soja, por exemplo. É claro que com essa patente da soja. Então já vem, quer dizer, com essa dominação brutal que a lei das patentes permite, que adianta ter a grande biodiversidade se ela não é nossa, né? Agora mesmo começa a surgir a ideia de substituir o óleo diesel do petróleo pelos óleos vegetais com enormes vantagens. O óleo de dendê, você pode produzir mais óleo diesel do dendê do que a Arábia Saudita produz no petróleo. Para sempre! Então, nesse momento, vem a ideia de usar os transgênicos. Veja que barbaridade, que monstruosidade. O transgênico da soja para tirar o óleo de soja e substituir o óleo diesel. É claro que eles podem destruir a Petrobras em um prazo curto, basta fazer um dumping. Eles manipulam os preços, eles podem compensar, quer dizer, de uma maneira arbitrária esses custos, etc. Então, nesse momento, como eles já dominam mais de 90% do mercado mundial de soja, soja é uma commodity que eles manipulam nas bolsas de valores de Chicago, etc. Nós não temos nenhum controle sobre isso. Então, quer dizer, não é só questão de alimentos. A questão energética do planeta está profundamente comprometida com essa questão dos transgênicos, especificamente no caso da soja. E há uma mobilização enorme em torno disso, envolvendo ministérios do governo Lula, comprometidos com essa barbaridade. E, então, nós estamos caminhando para a ruína, perdendo o controle de absolutamente tudo, e como se não soubéssemos de nada, né? Nos comportando como um povo de idiotas, que evidentemente vai morrer. Aí, nesse caso, até que merecemos morrer. Porque os nossos filhos vão nos cobrar, mas aí já será tarde. Então, é muito importante, Beto, que essa iniciativa do governo do Paraná, dando a essa televisão uma abertura, né? Isso é uma grande novidade, iria ser a norma. Entretanto, essa iniciativa da televisão do Paraná é uma coisa extraordinária. Eu estou aqui cheio de alegria de finalmente surgiu um espaço, né, para que o debate se trata, que eles venham para essa televisão dizer os argumentos deles. Se tiver, é claro que eles não têm argumentos. Isso se viu no Congresso. A ausência de argumentos é a mentira, a deformação. E, claro, uma sociedade não pode sobreviver nessa base da mentira, da deformação e em coisas tão cruciais para a nossa vida, como é o alimento, a energia e a vida. Aliás, eu queria até informar os telespectadores que nós tentamos trazer aqui a produção do programa a participação de especialista que viesse defender os transgênicos, a introdução dos transgênicos, mas nenhum deles se dispôs a vir para o debate. Seguiremos insistindo, porque o debate é o que faz a alma desse tipo de programa que nós queremos fazer aqui. Vicente, a sua